Propaganda e Negócios. Apoio ESPM. Quem faz, transforma. Apresentação, Décio Clemente. Hoje nós estamos aqui no Instituto Cultural ESPM para conversar com Geraldo Alonso e Nelson Gomes, que estão preservando a memória da propaganda brasileira. Eu volto já. Olá, como eu disse agora há pouco, estou aqui com Geraldo Alonso, diretor do Instituto Cultural ESPM. Geraldo, obrigado por nos receber aqui na tua casa, teu local de trabalho. Obrigado você de nos conceder essa honra e finalmente nos abrirmos a porta aqui do Instituto Cultural. E finalmente nós já nos conhecemos há algum tempo. É melhor nem falar. Eu acho que é a terceira vez já que estamos juntos em gravação. Só em entrevistas, né? Só em entrevistas. Por outras emissoras e agora no Afatiana. Eu queria falar sobre o Instituto Cultural, como foi criado, qual foi o princípio, a ideia, porque estamos numa instituição de ensino, você pode falar um pouquinho também da SPM também, e como foi criado especificamente o Instituto? Com o maior prazer. O Instituto Cultural foi criado pelo nosso atual presidente, José Roberto Whittaker Penteado, em 2002, que tinha, desde então, uma visão, eu diria, pioneira, de tentar resgatar parte da história da publicidade brasileira. Né? E esse projeto, essa ideia, cresceu, evoluiu junto com a escola. E hoje a nossa função é efetivamente resgatar, coletar, preservar, colecionar e, sobretudo, divulgar, tornar público todos os elementos históricos, culturais que tenham a ver com as áreas de graduação da escola. Hoje a SPM cresceu muito, nós temos as áreas de publicidade, comunicação em geral, marketing, design, jornalismo, tecnologia da informação, ciências sociais do consumo e relações internacionais. Então, dentro desse largo escopo, nós nos ocupamos de todos os documentos que fazem a história dessas áreas. Geraldo, como é que se dividem os setores aqui no Instituto Cultural? Você falou de tantas áreas, você deve ter um responsável por cada área. Como é que funciona? O centro do Instituto é o que eu chamo de acervo. Dentro do acervo existe a hemeroteca. Para te dar ideia, nós temos 50 mil itens. E o que é uma hemeroteca? É importante dizer. Ela é um conjunto de acervos, particularmente de anúncios, artigos, palestras, enfim, é uma coletânea de diversos meios e de diversas informações, incluindo revistas, livro, a nossa biblioteca, para você ter... Nós estamos no prédio da biblioteca, agora só a nossa biblioteca do Instituto tem 20 mil exemplares. Na verdade, não é exemplares, é títulos, né? 99% desses títulos ligados à cultura do Brasil. Né? A outra área relevante é o que eu chamo a área digital, que é comandada por uma profissional, uma diretora de arte extremamente competente, que produz as exposições digitais. A cada 15 dias, mais ou menos, nós produzimos uma exposição virtual sobre assuntos do momento, assuntos que nos inspiram naquele instante. Essas exposições virtuais, para lhe dar um exemplo, têm sido entre as 5 mais pesquisadas do Google. Nós concorremos, de certa maneira, em número de visitas com a Biblioteca Nacional. Tá? Ou seja, nos dá muito orgulho. Outro setor extremamente importante é o que eu chamo de editoração e projetos especiais. Por editoração, como nós estamos dentro de uma faculdade, nós facilitamos aos professores editarem seus livros, suas teses.
Mais do que isso, nós fazemos pesquisas concebidas dentro do Instituto Cultural. Uma delas que me dá muito orgulho foi o ano retrasado, nós descobrimos, sem querer, na Biblioteca Nacional, 30 partituras comerciais. E essas partituras comerciais eram do século XIX. Das 30 partituras, nós demos a um maestro para lê-las. 15 delas, elas estão incompletas. Elas têm um começo, mas não têm um fim. Não foi terminada. Tá? Porque provavelmente... Não foi terminada, não. Foi terminada, mas se perdeu ao longo do tempo, né? Recuperamos 15 e demos para o maestro Hamilton Godoy, pianista, um dos maiores pianistas do Brasil, do Zimbo Trio, acompanhante da Elis Regina, etc., que releu essas partituras e regravou esses 15 comerciais. Você tem essas gravações novas aqui? E nós editamos um livro e editamos um CD com orquestrado pelo maestro Hamilton Godoy, e editamos o CD junto com o livro. Ou seja, eram jingles antes do rádio. Eram jingles, eu estou no século XIX. Lembrando que o rádio é de 1921 e as agências de propaganda também é dessa década. Então, estamos falando de realmente uma raridade. Falando em raridade, eu estou ainda naquele segmento, naquele departamento de editoria e projetos especiais. O ano passado, nós fizemos o seguinte livro, Anúncios do Almanac Lemmer, 1919. Os irmãos Lemmer foram os maiores editores do Brasil, particularmente na virada do século. Eles eram franceses, vieram para o Rio de Janeiro e trouxeram a cultura de almanac. O almanac era o início da revista, ele tinha uma regularidade mensal e normalmente trazia um popurrí das principais informações do mundo. No caso de 1919, os irmãos Lemmer trouxeram as primeiras máquinas gráficas para imprimir a cores, né? E surgiu então o seguinte problema: transformar ou criar anúncios a cores. Obviamente, como eu disse, não havia agência de propaganda. Então, nós coletamos cerca de 30 anúncios coloridos, feitos para o Almanac Lemmer, em 1919, para empresas brasileiras. Estamos vendo as imagens agora. Para empresas brasileiras, produzidos, a maioria deles, em Paris. E eu fico imaginando esses anúncios sem fax, sem WhatsApp, sem e-mail. Anúncios para empresas brasileiras produzidos em Paris. Com uma arte fantástica, um desenho que não existia aqui na época. Com uma leitura bem... uma coisa Belle Époque, né? Era uma exatamente. Mas ele traz uma certa visão francesa de Belle Époque para um país tropical e para umas empresas, sobretudo brasileiras, quer dizer, com o endereço do Rio de Janeiro, tem algumas de Caxias do Sul. Esse livro, o Anúncios do Almanac Lemmer, 1919, ele foi um dos finalistas do Jabuti, o ano passado, que nos dá muito orgulho. Ainda nesse segmento de projetos especiais, nós também damos consultoria a empresas que queiram, de alguma maneira, recuperar seus arquivos, produzir seus livros, sempre estimulando que a memória de uma empresa deve ser feita todos os dias. Tudo que você faz hoje, se você fizer bem, ele fará parte da memória de uma empresa. Então eu sou um defensor... Ou seja, alguma empresa historicamente famosa, com produtos já antigos, tal, que quiser ter uma consultoria de como preservar esse material e depois torná-lo de utilidade pública, até pode procurar... Nos procure. O Instituto Cultural ESPM. Exatamente. Nós temos não só o Instituto Cultural, como professores, historiadores, capazes de produzir materiais sempre nesse sentido de preservar, de um lado, a memória e, sobretudo,
Quando você preserva a memória, e produz, e edita, e transforma, né, você está gerando valor. De um lado de tradição, né, e, sobretudo, de qualidade. Ou seja, eu só durei X anos porque, ao longo do tempo, eu respeitei o meio ambiente, eu respeitei meus profissionais, eu respeitei, sobretudo, o meu consumidor e, sobretudo, cheguei, vamos dizer, com X anos de existência. E esse material é riquíssimo em informação, né? Em imagens também. A gente vê, pode até estudar, nossos novos estudantes aqui da ESPM, como era feita a publicidade, os anúncios comerciais do passado, né? Uma comparação com os dias de hoje. Alguns até, nesse teu almanaque, como nós vimos, até mais bonitos, né? Mais sofisticados dos que hoje em dia. Primeiro que não tinha varejo, né? Uma boa notícia para os seus telespectadores é que este anúncios do Almanac Lemmer, ele está acessível sem custo, sem senha, sem nada, no nosso site do Instituto Cultural, através do e-book. Me fala um pouquinho do SEDOC. Então, o SEDOC é um departamento que nós criamos há cerca de um ano, e ele tem o privilégio de contar com o profissional mais experiente que existe nesse mercado, chamado Nelson Gomes. Para quem não conhece, o Nelson foi durante 20 anos, mais de 20 anos, o responsável pelo SEDOC da Rede Globo. E para que os espectadores nos entendam, cada vez que você vê um telejornalismo, uma notícia de fulano morreu, ou Beltrano, ou tal revolução aconteceu nesse momento na Tchecoslováquia, o jornalismo, para falar de uma emissora de televisão, recorre ao SEDOC. O SEDOC é um instrumento de acesso aos fatos passados, do ponto de vista jornalístico e do ponto de vista comercial. E eu tenho o privilégio de partilhar com esse profissional, com esta figura histórica da comunicação no Brasil, a direção do SEDOC, que é uma coisa que a gente está construindo com o talento e com o olhar maravilhoso do Nelson Gomes. Para agora e para gerações futuras, sem dúvida. Seguramente. Geraldo, o nosso primeiro bloco terminou. No segundo bloco vamos falar com o Nelson Gomes, vai mostrar tudo, nós vamos espiar direitinho como ele faz. Vamos aprender um pouquinho como é que se faz a preservação de um material tão rico em informação e cultura, tá bom? Muito obrigado. Então nos aguarde no segundo bloco, continuamos aqui no Instituto Cultural ESPM. Até já.